Oi, tudo bom? Meu nome é Franco Martins, eu sou pneumologista e hoje a gente vai falar sobre pneumonia. O pessoal sempre às vezes chega no consultório, às vezes até pacientes que estão internados e às vezes desejam saber mais sobre essa doença que é muito comum e é uma das principais causas de internação hospitalar no Brasil. Então, provavelmente, se você já não conhece alguém que teve uma pneumonia, algum familiar, algum conhecido, um vizinho, ou você também pode, você estando nesse ambiente aqui que a gente vive hoje em dia de poluição, de qualidade de vida, também pode se apresentar em risco de apresentar esse quadro. E como que eu vou saber que eu tenho pneumonia? Quais são os sintomas dessa doença? Então, primeiro a gente precisa entender o que é a pneumonia. Então, nós estamos vivendo a nossa vida e acontece da gente respirar uma bactéria que está aí no ambiente, flutuando no ambiente que a gente vive, e aí devido a alguns motivos, que a gente chama de fatores de risco, essa bactéria ela acaba se desenvolvendo no pulmão, e quando ela se desenvolve e passa a ocupar um espaço, causar um quadro inflamatório, uma infecção nos pulmões, a gente vai chamar esse quadro de pneumonia, uma infecção bacteriana que dá nos pulmões. Existem outras causas também, uma pneumonia viral, causada por vírus, etc., igual nos períodos do inverno, mas o quadro que traz mais dúvidas, geralmente é a pneumonia bacteriana. E quais são os sintomas da pneumonia? Como eu vou saber que eu tenho? Então, principalmente são a febre, maior que 37,5, 37,7, 38 graus, o cansaço, a falta de ar, então são pessoas que começam numa evolução de 1, 2, 3, 4 dias a ficar mais cansado para as atividades que costumava fazer normalmente, começa a perceber um pouco de tosse, catarro, pode apresentar também uma dor no peito, uma dor torácica, empontada, quando a pessoa puxa o ar, ela sente aquela dor, aquela fisgada, e associando esse quadro então de febre, dor no peito, falta de ar, cansaço, e pode haver ou não catarro, a gente vai fechar esses sintomas da pneumonia. E de onde que eu pego isso aí? Quais que são as causas? Então a causa é, como eu comentei, a inalação dessas bactérias, e existem alguns fatores de risco que estão envolvidos dentro dessas causas, que seria o que? A pessoa que fuma, o tabagista, a pessoa que tem uma imunodepressão, que ela tem, por exemplo, uma neoplasia, um câncer, uma pessoa que é desnutrido, que tem uma doença que não tem a nutrição normal do organismo, que está abaixo do peso, pessoas que têm doenças associadas, igual por exemplo, quem tem asma, quem tem doença pulmonar obstrutiva crônica, pessoas que têm respiratórios prévios ou outras infecções correm maior risco de apresentar também pneumonia. Quanto ao diagnóstico, então o diagnóstico além do quadro clínico, que a gente comentou dos sintomas, o médico ele vai pegar e associar isso ao que a gente chama dos exames do auxílio armado. Esse auxílio armado ele envolve o quê? O raio-x de tórax, o hemograma, exames de sangue que avaliam inflamação, os próprios sinais vitais do paciente, como a frequência respiratória, quantas vezes a gente está respirando, a frequência cardíaca, os batimentos, a pressão arterial, confirmar se existe mesmo quadro de febre. E a gente pode também partir para exames mais sofisticados, que na maioria das vezes nem são necessários, como a tomografia e exames como a broncoscopia, em que é observado o pulmão via uma câmera. Então, baseado nisso, no quadro clínico, então, nos sinais vitais, no estado do paciente e junto aos exames laboratoriais, exames de imagem e a experiência do médico, a gente consegue fechar esse diagnóstico de pneumonia. E aí, fechado esse diagnóstico, a gente vai definir o tratamento. O tratamento ele vai depender do quê? Se o quadro ele é leve, moderado, grave, e se ele pode ser tratado em casa, que é o que a gente chama de pneumonia da comunidade domiciliar, em que a pessoa vai tratar esse quadro de pneumonia com, geralmente, antibióticos, corticoide, inalação, sintomáticos, porém dentro da casa dela. É um quadro mais inicial, que foi realizado esse diagnóstico, que a pessoa vai conseguir tratar dentro de casa. É o que a gente chama de pneumonia domiciliar. E aí tem outro tipo de pneumonia, que é a pneumonia hospitalar, um quadro mais grave, em que pode ou não haver risco de vida para o paciente, ou quando a gente, como médico, não tem segurança de tratar ele em casa. Nesses casos, a gente solicita internação hospitalar,
que pode ser ou na enfermaria ou até mesmo em UTI, num quadro mais grave. E o tratamento tem a sua base também nos antibióticos para debelar essa infecção causada pela bactéria, nos sintomáticos, corticoides para diminuírem a inflamação no pulmão. E existem casos que a pessoa precisa utilizar aparelhos de ventilação para ela respirar melhor. E casos mais graves, a pessoa precisa ser até mesmo entubada e conectada ao ventilador mecânico, e isso em casos mais graves, que são a minoria. E então o mais importante para a gente não chegar nesse ponto é saber como que a gente evita isso. Como que a gente pode prevenir, onde está a prevenção dos quadros de pneumonia. Então, uma das prevenções que a gente mais conhece em população de risco, como idosos e pessoas que já têm outras doenças, é a vacina de pneumonia. Então, o médico ele vai avaliar, eu como pneumologista recebo o paciente no consultório e avalio se ele tem benefício ou não de receber a vacina de pneumonia. A gente tem dois tipos, que é pneumo 13 e outra vacina que é chamada pneumo 23. E além disso, a gente tem as vacinas de campanha do governo, que também previnem contra formas mais graves de pneumonia e outras doenças associadas aí a depender da vacina. O mais importante é a gente saber que o nosso estado nutricional ele influi, é um fator de risco que a gente pode prevenir, então se alimentando bem, mantendo atividade física. Quando começar a ter sintomas mais graves como febre, falta de ar, dor no peito, procurar auxílio profissional e, obviamente, evitar o tabagismo, que é o nosso principal vilão aí. Então, espero ter auxiliado vocês com esse bate-papo aqui sobre o mundo da pneumonia. E vou deixar aqui abaixo o meu contato. E até a próxima. Durmam bem, convivam bem e tenham hábitos saudáveis de vida.